Temos estudado nesse trimestre, ao longo das lições, que o Senhor Deus propõe uma aliança de salvação. O Senhor Deus salva graciosamente os seres humanos, assim como fez com Noé, assim como fez com Abraão, ao escolher Abraão, e como fez ao escolher o povo hebreu. O Senhor salvou o povo hebreu da dominação e da escravidão egípcia e agora propõe uma aliança. Essa aliança, irmãos, também tem obrigações, como todo contrato tem obrigações. A parte de Deus é salvar, e Deus salva. E a parte da humanidade, a parte dos seres humanos é obedecer. Veja, por favor, o texto de Deuteronômio, capítulo 4, verso 13. Então ele anunciou a sua aliança, que ordenou a vocês os 10 mandamentos e o escreveu em 2 tábuas de pedra. Aqui está falando assim, o Senhor anunciou a aliança e ordenou, deu ordem para vocês, para que vocês obedeçam os 10 mandamentos. E para isso escreveu em 2 tábuas de pedra. A aliança, irmãos, a salvação, não é uma licença para desobedecer. Tá bem, irmãos, a aliança é uma coisa maravilhosa, ela nos livra dos nossos pecados passados, ela nos ajuda a não cometer novos pecados, ou ela nos dá a garantia do perdão. Mas veja, irmãos, agora que nós temos a aliança, que nós temos a bênção da graça, que nós sabemos que o Senhor nos perdoa, isso é licença agora para a gente desobedecer? Isso é licença para não fazermos a vontade de Deus? Ora, se Ele nos perdoa mesmo. Vamos ver um texto do apóstolo Paulo aos Romanos. Eu gosto muito desse texto, irmãos. Veja, apóstolo Paulo, Romanos capítulo 6, versos 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O apóstolo Paulo faz um raciocínio interessante. Ora, a graça nos salva. Nós temos muito pecados, a graça nos salva. Então, se nós vamos continuar pecando, assim nós vamos ser objeto da graça. E pecado, a Bíblia diz, é transgressão da lei. Qual lei, irmãos? A lei que nosso Deus deu. Para concretizar a aliança, irmãos, a aliança de salvação com o povo hebreu, era preciso reciprocidade. Era uma aliança de salvação por causa do amor de Deus, mas era preciso ser recíproco. Como ser recíproco a Deus? O Senhor não deixou o povo hebreu em dúvidas. Qual era a resposta que ele queria do povo? O Senhor foi muito claro, o Senhor foi transparente, e Deus deu regras absolutamente transparentes e simples, regras claras. Para que essas regras? Para manter a fidelidade a Deus. O Senhor disse, para vocês serem fiéis, para vocês honrarem a aliança, vocês devem fazer isso, isso e isso. Não tinha dúvidas, irmãos, o povo sabia agora, porque Deus havia dito, o que era necessário fazer para manter a aliança. Em qualquer aliança, irmãos, qualquer contrato, são necessárias regras, são necessárias cláusulas. Você faz a venda de um imóvel, faz um contrato, lá tem o que? Cláusulas. Cláusulas do comprador. O que o comprador vai fazer? Vai pagar assim, assim, assim. E o vendedor, o que vai fazer? Vai entregar o imóvel assim, assim, nessa data, com essas características e tudo mais. Tá claro. Quando está claro, não tem discussão, irmãos. E o Senhor deixou claro, o Senhor deu os estatutos. Se nós olharmos na Bíblia, irmãos, a Bíblia usa diversas palavras para falar da aliança, dos compromissos da aliança. Por exemplo, lá no Salmo 78, 10, ele diz que é a lei. No Salmo 50, 16, ele diz que são os preceitos, as ordens escritas. Mas ainda no Salmo 25, 10, ele diz que são os testemunhos. Salmo 103, 18 são os mandamentos.
e em Deuteronômio 33, 9, a tua palavra. Então veja, irmãos, lei, preceitos, testemunhos, mandamentos, a palavra, as palavras da aliança, conforme diz Jeremias. Jeremias, no capítulo 11, no verso 6. Disse-me o Senhor, apregoa todas essas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Ouvi as palavras desta aliança e cumpri-as. Era a ordem que Deus estava dando para Jeremias. Isso já era bem posterior à aliança do Sinai. Mas ele estava dando a ordem para ir para o povo e falar assim, ouvi as palavras da aliança, as cláusulas, os artigos, as disposições do contrato feito com Deus. Ouvi e quem mais? E cumpri-as. É para ouvir e para cumprir. Tem um texto na nossa lição, irmãos, que eu quero concluir lendo para os irmãos. Está na página 99. A aliança de Deus com Israel continha vários requisitos que seriam cruciais para manter o relacionamento especial que ele buscava com o povo. O Senhor queria manter um relacionamento especial. Para ter esse relacionamento especial, tinham regras especiais, tinham leis. O título da lição de hoje é Laços que Unem. Essas leis, irmãos, eram para unir o povo da aliança com o Deus da aliança. Era para consolidar a relação. Era para consolidar o trato feito entre Deus e os seres humanos, no caso, os hebreus. Nós agora, irmãos, vivemos na nova aliança em Cristo, na aliança eterna, mas através agora do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja lá, irmão, o sangue do Senhor Jesus Cristo que já foi derramado. Na época de Moisés ainda não havia sido derramado, por isso que haviam sido instituídos os rituais de sacrifício, que era apontar para o sacrifício superior, que seria e foi o Senhor Jesus Cristo. Mas como que o Senhor quer consolidar a relação com cada um de nós hoje? Como que Ele quer unir? Quais são os laços que devem unirmos-nos a Deus na relação de salvação, na relação da aliança? São os mesmos, irmãos. As palavras da aliança, as leis, os preceitos, os testemunhos, os mandamentos, a palavra de Deus. São estes, irmãos, são estes itens, são essas cláusulas que podem fazer com que nós sejamos estreitados na aliança, sejamos juntos com Deus, sejamos solidários a Deus, gozando das bênçãos da aliança e sendo felizes em estar na aliança, felizes em fazer a vontade de Deus, felizes em sermos recíprocos ao amor de Deus que nos chamou e nos amou e nos salvou quando nós éramos ainda pecadores. Que Deus abençoe a mim, abençoe a você, para que a gente possa valorizar essa relação, valorizar esses laços que unem, valorizar as normas, as regras, as leis que Deus deu graciosamente para nós, para que nós pudéssemos solidificar a relação com Ele.